Circle of Inevitability, capítulo 886. Condições atendidas. Em relação à pergunta de Franca, Jenna e Anthony acharam engraçado, mas não sabiam como responder. Lumian, no entanto, discutiu seriamente as possíveis consequências. A gravidez é um grande problema para os Beyonders? Não é algo que eles querem, eles podem perdê-la imediatamente através de um combate intenso. Vendo que Lumian estava disposto a discutir o assunto, Franca riu e disse: não é tão simples assim. Depois de obter a bala engravidadora, pesquisei seriamente sobre questões relacionadas e consultei a Madame Julgamento. Foi confirmado que essas balas engravidadoras se originam da bênção da Grande Mãe. Nem mesmo semideuses conseguem escapar. Uma vez grávido, é muito difícil interromper sem habilidades especiais. E todos nós sabemos que uma maneira dos Beyonders eliminarem o excesso de características de Beyonder é fazer com que outras pessoas ou elas próprias engravidem, usando o nascimento da criança para tirar as características de Beyonder correspondentes, embora o resultado seja incontrolável. Em outras palavras, o alvo atingido por esta bala engravidadora, independentemente de ser homem ou mulher, humano ou cão, ficará grávido imediatamente. O feto crescerá rapidamente, destruindo parte das características de Beyonder ou poderes de bênção, causando instabilidade no estado do alvo e um declínio na força. Isso, combinado com o efeito golpe certo, é um pouco assustador. Jenna falou o que pensava. Só se pode ficar vigilante e substituir-se preventivamente por um substituto. Franca originalmente queria aproveitar a oportunidade para dizer a Lumian: se você não quer ser uma demônia, podemos pedir ajuda ao Senhor Sol através do clube de tarô, ou eu posso te dar um tiro com uma bala engravidadora para ver se há uma maneira de você dar à luz uma demônia do desespero. Mas considerando o estado emocional de seu companheiro, ela desistiu da brincadeira. Além disso, ela sentiu que Lumian provavelmente insistiria em ser uma demônia por um tempo para ver se realmente havia sinais dos fragmentos de alma de Aurore revivendo. Eu decidi, a arma de canhão agora será renomeada para arma inevitável, Franca disse após cuidadosa consideração, abandonando o nome, arma de execução, que ela gostava mais e achava mais divertido. Ela então perguntou a Lumian: quais habilidades sua pulseira tem? A propósito, eu vou te contar sobre alguns alvos de adivinhação por espelho mágico que foram verificados como seguros. Incluindo aquele que você mencionou, que causaria morte social, mas dá os resultados de adivinhação mais precisos? Jenna perguntou curiosamente. Franca assentiu solenemente. Sim, mas é melhor você não rezar para aquele, senão. Ah, eu sou a experiência e a lição em si. Enquanto falava, Franca não pôde deixar de olhar para Anthony, percebendo que o hipnotista não mostrava nenhuma mudança em sua expressão, como se já tivesse se esquecido do incidente daquela época. Com a orientação de Franca, Lumian completou com sucesso sua primeira adivinhação no espelho mágico, obtendo informações importantes sobre a pulseira de prata barata. Pode usar o efeito habitante do círculo 9 vezes, cada habitante do círculo durando não menos que 3 vezes e não mais que 9 vezes. Habitante do círculo pode ser usado dentro de um alcance de 1 quilômetro, ou direcionado a um único indivíduo, ou aplicado a si mesmo. As condições de ativação do habitante do círculo do tipo alcance não podem ser severas e podem afetar os anjos na área correspondente. O habitante do círculo do tipo individual pode definir algumas condições de ativação relativamente severas, mas se o status do alvo for maior que o seu, o efeito será significativamente reduzido, até mesmo ao ponto de ineficácia. Não há restrições quanto ao uso do habitante do círculo em si mesmo, e ele pode ser reiniciado mesmo se morto por um anjo. Apenas um círculo pode ser mantido por vez, e o mesmo tipo de círculo
precisa esperar por 3 minutos antes de poder ser criado novamente. O efeito do habitante do círculo pode durar muito tempo, a menos que o número de vezes seja atingido ou o usuário o remova ativamente. Por exemplo, se um círculo anexado a si mesmo for configurado para reiniciar próximo à morte, e não houver chance de acioná-lo depois, ele pode durar até 1 ano no máximo. Independentemente de os usos do habitante do círculo se esgotarem ou não, esta pulseira contaminada por poderes da inevitabilidade aumentará as habilidades de apropriação do destino, troca do destino, ampliação do destino e compulsão do destino para o nível do habitante do círculo. Após cerca de 1 ano, o poder de bênção correspondente se dissipará completamente, transformando esta pulseira de prata de volta em um acessório comum com resquícios de maldição. Mesmo o simples fato de carregar esta pulseira de prata atrairá, sem saber, os abençoados de inevitabilidade e será visto com hostilidade por eles. Cada uso do habitante do círculo resultará em um período de azar, cujos detalhes variam dependendo do status do usuário. Lumian segurou a pulseira de prata barata, admirando-a repetidamente, como se esperasse a chegada dos abençoados da inevitabilidade. Sua voz agradável, com uma pitada de masculinidade, ecoou: se for eu, o azar provavelmente duraria cerca de 3 horas. Para todos vocês, pode ser perto de 2 dias. Para Anthony, deve ser 3 dias. De fato, combina mais com você, disse Franca, junto com a espada da coragem. Você é equivalente a um semideus dos caminhos caçador, demônia e inevitabilidade, e suas habilidades até se misturaram sem muito conflito. Na sequência 4, isso definitivamente pode ser considerado extraordinário. Qual nome devemos dar a ela? Lumian olhou para a pulseira barata, prateada e preta. Círculo do destino? Franca ansiosamente ofereceu sua opinião. Círculo de vinculação? Jenna sugeriu, seus olhos piscando levemente. Então vamos chamá-lo de círculo de vinculação. É mais adequado ao meu estado psicológico e emocional atual, Lumian disse com um tom de autodepreciação. Antes que Franca pudesse expressar sua decepção, ele guardou o círculo de vinculação e disse cuidadosamente: o tópico balas engravidadoras me lembrou de algo. O que foi? Franca perguntou curiosamente. Os olhos azuis claros e claros de Lumian se iluminaram. Quando soube pela primeira vez que o nome do filho invisível de Deus da Grande Mãe era Omibela, Termiboros dentro de mim pareceu um pouco surpreso. Eu originalmente pensei que era porque esse anjo de Deus maligno tinha ouvido falar desse nome no cosmos infinito e não esperava que Omibela entrasse em nosso mundo e se tornasse um filho invisível de Deus. Mas agora, a situação é que o Termiboros dentro de mim era equivalente à verdadeira forma de Amon. Em outras palavras, isso não tinha nada a ver com nenhum conhecimento ou lenda do cosmos infinito. Atualmente, há apenas 2 possibilidades. Uma é que Amon está me enganando, se preparando para quando eu investigar esse assunto no futuro. A segunda é que ele realmente não esperava isso, e o que ele não esperava era que o nome de Omibela, a rainha gigante e deusa da colheita da segunda época, apareceria como o filho invisível de Deus da Grande Mãe. Será que Amon não esperava isso? Significa que aquele indivíduo também não esperava isso? Jenna entendeu o que Lumian estava realmente tentando expressar. O queixo lindamente curvado de Lumian assentiu lentamente. Meu encontro com o Padre Montserrat foi definitivamente um arranjo dele, para compreender a situação do filho invisível de Deus da Grande Mãe. Mas o nome do filho invisível de Deus da Grande Mãe pode não ter sido parte do arranjo. Foi um acidente, algo que ele também pode não ter esperado. Você quer partir desse incidente para encontrar um caminho com menos arranjos? Anthony entendeu vagamente a ideia de Lumian. Lumian curvou os lábios em um sorriso, rindo uma vez,
fazendo com que Franca e os outros se sentissem um pouco deslumbrados. Sua antiga identidade era o antigo deus do sol que encerrou a era do governo dos deuses antigos. Existem muito poucos segredos antigos que ele não compreendeu, e este pode ser um deles. Ao ouvir isso, Franca de repente se lembrou de que o verdadeiro Criador adorado pela Ordem Aurora era antigamente o antigo Deus do Sol, o Salvador da humanidade. E de acordo com informações coletadas pela Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados, o antigo Deus do Sol provavelmente também era um transmigrador. Droga! Como um transmigrador poderia fazer algo como arranjar a vida de uma pessoa inocente? Depois de xingar internamente, Franca disse a Lumian: "Você agora reúne todas as condições para entrar em contato com os restos mortais de Omibela e usá-los brevemente?" Depois que Lumian consumiu os restos do cordão umbilical de Omibela e conseguiu uma leve fusão com ela, ele só precisava atender a mais duas condições: ter sofrido traição por um parente direto e ser mulher, para poder tocar e usar brevemente o artefato selado de grau 0 formado a partir dos restos mortais de Omibela. Lumian, abandonado pelo pai Playboy, já havia cumprido a primeira condição há muito tempo e agora era verdadeiramente mulher. Lumian deu um breve reconhecimento. Além disso, os restos mortais de Omibela estão na nova Cidade de Prata, nesta mesma cidade. Gostaria de saber que segredos úteis posso descobrir nos registros da nova Cidade de Prata e no contato direto com os restos mortais. Antes que Jena e os outros pudessem responder, pontos de luz das estrelas apareceram, e a figura da Madame Mágica foi instantaneamente delineada na sala. A portadora da Carta dos Arcanos Maiores parecia já ter previsto a dificuldade que Franca estava enfrentando e estendeu a mão diretamente, dizendo: "Dê-me sua bolsa do viajante." Reticências. Era o início da primavera e, nos campos fora da nova Cidade de Prata, manchas de mudas de trigo ainda estavam verdejantes no crepúsculo. A Madame Mágica caminhou com Lumian pelo caminho entre os campos, respirando o cheiro do solo e das plantas, sentindo a brisa fresca. Já tendo obtido a maior parte das informações do mundo espiritual, ela ainda esperou pacientemente que Lumian terminasse de relatar suas experiências antes de suspirar. Sempre dissemos para ter cuidado com os arranjos daquele indivíduo, para prestar atenção às coincidências ao nosso redor, mas o que não esperávamos era que o arranjo acontecesse desde o início, e desse muitas explicações aparentemente razoáveis, a ponto de só conseguirmos ver traços de arranjos em eventos específicos, ignorando completamente o problema geral. Lumian ainda usava a capa preta dada por Franca, com o cabelo escondido no capuz acoplado. Ele não culpou os portadores das cartas dos arcanos maiores por seus pensamentos, afinal, aquele ser era um verdadeiro deus. Olhando para as manchas de mudas de trigo verde tingidas de vermelho dourado, ele disse em voz baixa: "Será que só quando o Senhor Tolo acordar é que não teremos que nos preocupar com cada detalhe de nossas vidas sendo organizado? Sim, ou rapidamente se torne um anjo. Embora isso não o isente de arranjos, você será capaz de detectar muitos arranjos que dependem muito de coincidências em tempo hábil." A Madame Mágica tentou arduamente não deixar seus olhos revelarem emoções de pena. Lumian ficou em silêncio por um momento antes de responder: "Essas moedas da sorte são dispositivos para despertar o Senhor Tolo?" "Sim," Madame Mágica não negou, "você deveria ter uma também." Lumian virou a cabeça, usando os olhos para expressar sua pergunta. A Madame Mágica sorriu e disse: "Essa é a recompensa pela água da fonte do esquecimento e pelo solo da frente do antigo túmulo do Festival dos Sonhos. No entanto, isso precisa esperar mais alguns dias. Há intervalos de tempo para usar esses itens. Ponto.